Olá, está começando mais um devocional examinando a Escritura. E neste momento eu gostaria de examinar com você a revista da Escola Dominical que tem como título Promessa e Obediência. E eu gostaria de apresentar a lição para todos vocês, onde ela vai estar tratando sobre promessa e obediência. O primeiro ponto vai estar falando sobre obediência no Antigo Testamento, onde ele vai falar sobre o concerto de Horebe, o concerto nas campinas de Moabe e as promessas provenientes da obediência. O segundo ponto, nós estaremos tratando sobre a obediência no Novo Testamento, onde vai estar falando no primeiro ponto, um novo concerto. O segundo ponto vai estar tratando sobre Jesus Cristo como mediador. E o terceiro subponto vai estar falando sobre obediência no novo concerto. O terceiro ponto da lição, ela vai estar falando sobre bênçãos provenientes da obediência de Cristo. E o seu primeiro subponto vai estar falando sobre as bênçãos espirituais. No segundo, justiça e paz. E o terceiro vai estar falando sobre a alegria no Espírito Santo. Então, nós estaremos falando sobre esses três pontos, onde vai estar assim nos retratando sobre promessa e obediência. Nesta hora eu gostaria de agradecer a você que é inscrito em nosso canal e você que ainda não é inscrito, que sempre tem visualizado os nossos vídeos, tem aprendido com a palavra de Deus, que você possa se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário, deixar sua dúvida, sua pergunta, para que assim possamos assim responder de forma sábia segundo a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos examinando a lição dos adultos e também fazendo a examinação da lição dos jovens. Então, sem mais delongas, vamos meditar um pouco no texto áureo, na verdade prática, no objetivo da lição e na sua palavra-chave. Amém? Então, fica aqui até o final, que tem bênçãos para nós aqui através da meditação da palavra de Deus. Então vamos aqui, o texto áureo ele vai dizer em João 14,15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, observamos aqui que amar não deve ser só de palavras, mas tem que ter ação. Jesus disse: se nós dizemos que amamos a Ele, então guardarei os meus mandamentos. Então, a única forma de eu saber que eu amo ao Senhor é se eu estou guardando os seus mandamentos. Consequentemente, a negação da palavra é que se eu não guardo os seus mandamentos, consequentemente, eu não amo ao Senhor. Da mesma forma como ele diz que se amardes uns aos outros assim como eu vos amei, sereis meus discípulos. O contrário disso, se você não amar o seu irmão como Jesus Cristo nos amou, como seremos os seus discípulos? Como o mundo reconhecerá que somos discípulos dele? Então aqui o texto áureo é muito forte. Precisamos meditar neste versículo profundamente, porque aqui é algo muito profundo. Então, que nós possamos nos examinar para vermos se tem alguma coisa que não estamos cumprindo, para que assim entremos na condição de estar amando o Senhor, né? Muitas vezes deslizamos em alguns momentos, então é necessário que voltemos para os seus mandamentos, para que se cumpra o que ele deixou escrito que nós amaríamos eles quando estivermos guardando os seus mandamentos. Você está vendo aí
A verdade prática que diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Ou seja, quando nós obedecemos a sua palavra, já que estamos amando a Ele, o Senhor Jesus ele vai liberar bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais influenciam diversas áreas da nossa vida, quer seja na área espiritual, na área material, na área profissional, na área emocional. Então veja como é de extrema importância obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra para que as suas promessas elas se cumpram em nossa vida. Então, a lição ela vai tratar da palavra-chave que é a obediência. Devemos obedecer a sua palavra para que assim entremos na condição de amor ao Senhor, e a obediência à sua palavra vai ser liberada bênçãos espirituais que influenciará em diversas áreas da sua vida. Talvez a área da sua vida que esteja faltando algo é porque você não está obedecendo algo em relação à palavra do Senhor. Então você vê que a palavra-chave é a obediência. Muitos dizem, que o ABC do crente é obedecer, que é a obediência. Eu gostaria que você refletisse comigo sobre o texto de Romanos capítulo 6, do 9 ao 15, onde a graça nos isenta da obediência. Será que a graça nos isenta da obediência e a desobediência nos exclui da graça? Então o texto vai lá, está dizendo, que se por causa da graça eu vou continuar mentindo, vou continuar roubando, vou continuar pecando? Não, de maneira nenhuma. Então, que você possa refletir em Romanos 6, do capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Será que a graça nos isenta da obediência? E será que a desobediência nos exclui da graça? Então, é um momento de reflexão que você deve refletir, tanto você aluno quanto você professor, juntamente com a sua classe. Então, observamos aqui no texto áureo que devemos amar ao Senhor para assim estar na condição de estar guardando os seus mandamentos. Assim teremos o selo de estar amando ao Senhor quando nós guardamos os seus mandamentos. E a obediência à sua palavra ela vai demandar bênçãos espirituais que influenciam em todas as áreas da sua vida. Os objetivos da lição ela vai apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Ela também irá mostrar que o princípio da obediência também está presente no novo concerto. E ela também vai refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, a nossa motivação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é observarmos a obediência como um sinal de fé e amor a Deus por parte daqueles que são aliançados com o Senhor. Então, os objetivos que a lição vai tratar para você, professor, para você, aluno, entender, são esses 3 objetivos que a lição está trazendo para nós. Mas agora vamos entrar de fundo aqui na lição para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre promessa e obediência. A leitura bíblica vai estar em Deuteronômio 29, versículo 9 ao 12, e Hebreus, capítulo 8, do 6 ao 13. Então, você vai lá, abre sua Bíblia e medita aí nesse texto onde ele vai estar falando aí sobre promessa e obediência, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, devemos se conscientizar
que a obediência é fruto de um coração grato e sincero. A quem? Ao Senhor. Além da atitude, a motivação por trás da ação é levada muito em conta. O faz da obediência uma virtude muito importante para cada um de nós. Então, se pararmos e observarmos, a Bíblia, ela vai apresentar uma relação entre promessa e obediência. E ao longo da Bíblia Sagrada, nós perceberemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos as promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo Testamento e, ao mesmo tempo, ele exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Testamento, conforme revelado no Novo Testamento? Então, isso é o que estudaremos nesta lição, onde tem por palavra-chave a palavra obediência. O primeiro ponto vai falar obediência no Antigo Testamento, falando sobre o concerto de Horebe. Este concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto está em Deuteronômio 29, versículo 1 e Êxodo, capítulo 19. Aqui, nada mais, ele vai tratar sobre a reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e aos seus descendentes em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Então, se formos lá observar no deserto de Horebe, que também é denominado como o Sinai, ficou patente que o concerto divino, ele exige santa e obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Como ele mesmo disse, se diligentemente ouvirdes a minha voz, então nós devemos prestar, irmão, atenção naquilo que Deus fala conosco. Tem muita gente que não se atenta em ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que o sumo sacerdote, quando ele aspergia o sangue, quando ele executava o sacrifício, a Bíblia diz que ele tinha que passar sangue no polegar direito e passar na sua orelha, ou seja, ungindo os ouvidos para ouvir a voz de Deus de forma audível e de forma correta. Em si, a palavra diligentemente já fala de diligência, de vigilância, de algo que eu tenho que prestar bastante atenção. E não somente ouvir a voz, mas guardar o seu concerto, ou seja, guardar a sua aliança, guardar a sua promessa. Aí ele diz, então, ou seja, consequentemente, se, condição sine qua non, se você fizer isso, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Por quê? Porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Êxodo 19, versículo 5. Então temos aqui uma condição sine qua non, se diligente, ouvires a minha voz e guardar o meu concerto, então, consequência daquilo que você fez, você será propriedade peculiar de Deus. Aqui Deus falando para o povo de Israel. O ponto de número 2 vai dizer sobre o concerto nas campinas de Moabe. Então, observamos que muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe ou do concerto no Sinai. E a maioria dos peregrinos que havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu o povo novamente, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida, porque aqueles que saíram do Egito pereceram no deserto. Uma nova geração se levantou, então era necessário que Moisés relatasse, falasse mais uma vez das palavras de Deus, o concerto do Senhor.
Essas palavras são palavras de conserto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, aquela geração que pereceu no deserto, que não cumpriu o que Deus falou. Então essas palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Ou seja, a exposição básica desse concerto, você tem que analisar, pode ser vista em Deuteronômio 4, a 26 e o 19. Bem com sua ênfase nas bênçãos e na maldição do capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Então, tudo nesse concerto dependeria da fidelidade, ou seja, da obediência do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, o povo aqui, essa nova geração, tem que ouvir novamente o concerto, a palavra de Deus. Deus aqui mostra, põe sobre ti a bênção e a maldição, mas Deus aqui ainda diz, escolhe, pois, a vida. Deus ainda dando um conselho àquele povo, para que assim pudesse viver e não fizesse como seus pais que pereceram no deserto. Sobre o tópico número 3, vai falar sobre as promessas provenientes da obediência. Você tem promessa na sua vida? Aí eu lhe pergunto, você está obedecendo a palavra de Deus, os concertos, aquilo que Ele falou, ou você não ouviu atentamente o que Ele falou, quando Ele prometeu, ou você só se atentou na promessa? Toda promessa, quando Deus faz a alguém, Ele vai dizer, busque mais, desça mais, medite mais, ore mais, ame mais. Então são as condições sine qua non para que assim você receba a promessa. E muitos de nós não atentamos para isso. Observe. Aliança é um pacto, concerto ou acordo. Em hebraico, a palavra aliança é berit. Que essa palavra, berit, ela corresponde, algo correspondente do Novo Testamento, do didaquê, que é definida como disposição legal de bens pessoais. Ou seja, a aliança é algo que une as partes ou obriga uma parte à outra. Embora existam algumas implicações legais associadas à aliança, o aspecto relacional da aliança é mais bem entendido com uma relação com as legalidades relacionadas. Embora o tema da aliança seja menos difundido no Novo Testamento, é necessário observar o seu significado cristológico, que é muito profundo. No Novo Testamento ele vai destacar o papel messiânico significativo de Cristo em relação às alianças. Então, Jesus vai falar ali da nova aliança que ele faz com a igreja ali, com os discípulos, quando ele vai instituir ali a ceia do Senhor, né? Esse é o pacto da nova aliança, que é a aliança do seu sangue. Então, voltemos aqui às promessas provenientes da obediência. Então, observando o concerto de Moabe, ele nos mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, que são bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e ao sair da terra. Essas promessas você pode observar lá em Deuteronômio, do versículo 1 ao 14. Então, observe que em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência à obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos conceitos proferidos por Moisés. Também é verdade que as maldições seriam proferidas no Monte Ebal como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor, Deuteronômio 27, do 11 ao 26. Então, portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Mas também observamos
que a obediência tinha ligação, a desobediência tinha ligação direta à maldição quando o povo descumpriu os mandamentos de Deus, irmão. Então, no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. E conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Para você receber as promessas de Deus, é preciso você obedecer à condição que Ele deixou para que assim a promessa se realize. Deus tem prometido muitas bênçãos para a igreja, mas necessário é obedecer, obediência. Partindo agora para o ponto 2 da nossa lição, onde ele vai tratar sobre obediência no Novo Testamento. Então temos aí um novo concerto, como Hebreus apresenta, Hebreus capítulo 8, apresenta os aspectos do antigo concerto, mostrando que eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Então ali nós podemos ver o relacionamento entre Deus e o seu povo, que se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e da sua observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Mas contudo, o profeta Jeremias, ele profetizou que chegaria um momento em que Deus instruiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Ele mesmo diz: mas este é o concerto que farei à casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, que eu porei as minhas leis no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós sabemos que existe muitos judeus convertidos, e nós que somos gentios convertidos ao Senhor, nós temos agora a lei não escrita em tábuas de pedra, mas escrita no nosso coração, esse novo concerto, esse novo pacto. Jesus Cristo escreveu, cravou em nosso coração. Observe que quando Deus quis entregar as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo de Deus, Deus mandou Moisés subir o monte, mandou consagrar o povo lá embaixo, para que o povo subisse. Depois que ele trouxe as tábuas da lei, né? A gente sabe que o povo ali se corrompeu, mas Deus queria que escrever o seu Dabá no coração do povo. E Deus desceu no monte, e o monte flamejava, bailava, tremia, havia relâmpagos, trovões, e o povo temeu de subir. E disse a Moisés que não subiria, que Moisés fosse, ouvisse a Deus e falasse a eles. Então naquele dia Deus queria cravar a sua lei no coração do povo, mas o povo não quis receber esse concerto no seu coração. Aí Moisés ele profetizou que Deus levantaria um semelhante a ele, um resgatador. O nome Moisés significa tirado das águas. Jesus foi encontrado como por João Batista através das águas. Quando ele saía das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, mostrando a João Batista, como Deus havia prometido a João, que ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali Jesus, agora no monte da bem-aventurança, com a palavra de Deus, ele não escreve em pedras, ele não escreve em pergaminho para dar ao povo, distribuir ao povo, mas ele escreve na tauba do coração do povo, na alma, no espírito. Glória a Deus, esse é o novo concerto. Se obedecermos ao Senhor, o pacto do novo concerto, o novo concerto é escrever a sua palavra em nosso interior. Observamos que Jesus Cristo é o nosso mediador. Jesus é um mediador que estabelece esse novo concerto, esse novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias, como já lemos. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação que Jesus Cristo veio oferecer. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus
se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É o mediador dessa nova aliança, desse novo pacto. Temos também que observar a obediência no termo, neste novo concerto, onde o Novo Testamento ele vai mostrar que a nossa fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Já falei isso aqui. Então essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecer. Substituída por obedecer, sim, obedecer. O que isso vai significar? Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas por palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e sua palavra. Como ele mesmo diz: como eu posso amar a Deus se eu não amo meu irmão? Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão que eu vejo? Então, tudo tem relacionamento com os seus mandamentos, irmãos, com as suas leis, com a sua palavra. Como você vai amar a Deus se você não ler a Bíblia, não medita, não examina a Escritura? Você acha que eu coloquei esse nome, examinando a Escritura, à toa? Não. Não foi à toa, mas foi para que possamos voltar ao nosso primeiro amor, às raízes de examinar a Escritura, como Jesus disse, que nela contém a vida eterna. Então, devemos examinar a sua palavra para receber a sua promessa e obedecer como ele mesmo deixou escrito. Então, o Novo Testamento, ele vai mostrar que Jesus, como uma nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Jesus foi fiel ao cumprimento da promessa que o Pai designou para que assim ele executasse e para que assim as bênçãos do seu cumprimento, da sua promessa que era morrer na cruz do Calvário, se estendesse a nós, para que pudéssemos receber a remissão dos nossos pecados e receber parte da herança. Como a Bíblia diz que somos co-herdeiros de Cristo, nos tornamos agora propriedade exclusiva deles, como diz em Efésios capítulo 1 ao 14. Entrando agora no ponto 3 da nossa lição, onde ela vai estar falando sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Isso aqui é de extrema importância para nós que somos igreja. O primeiro ponto, o subponto, vai estar falando sobre as bênçãos espirituais. Então, quais são as bênçãos espirituais que eu vou receber proveniente à obediência a Cristo? Então, observamos que no Novo Testamento é o Espírito Santo que rege, ou seja, que guia, que conduz a vida dos que estão fazendo parte do novo concerto, da nova aliança por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Então, nesse contexto, nós aprenderemos que uma vida de obediência a Cristo mediante a obra do Espírito Santo, ela demanda bênçãos de natureza espiritual que abraçam todas as áreas da nossa vida. Como diz a própria palavra em Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Observe que quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em sua justiça. Então, dessa forma, nós temos uma vida de retidão proveniente à fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados, irmãos, e santificados por Deus. Então, a paz que excede a todo entendimento
Observe, então a paz que excede a todo entendimento torna-se realidade em nós. Quando nós obedecemos a Cristo e a sua palavra, estamos em paz com Deus. Essa paz, ela excede a qualquer e a todo entendimento. É a mesma paz que Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências do mundo, né? Quantas pessoas estão vivendo em injustiça, mas entregam na mão de Deus. Quantas pessoas estão passando por tribulações, mas a paz que excede o entendimento, ou seja, a pessoa está passando por uma tribulação terrível, mas está ali glorificando, exaltando a Deus. E quem está de parte, de fora, não consegue entender, porque a paz que aquela pessoa está sentindo, está vivendo, excede o entendimento daquela pessoa. É isso que o texto quer dizer. Porque a paz de Deus, a paz que Jesus nos deixou, nos deu, né? A esperança que Ele nos deu. Então isso, em obediência a Cristo, nós recebemos essas promessas. Também recebemos a alegria no Espírito Santo, que é a alegria proveniente de uma relação com Cristo, é marcada na vida de quem anda na justiça e tem paz com Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra que a alegria é fruto do Espírito Santo, como está escrito lá em Gálatas 5:22, começando ali a partir do 19. Então, conforme nos ensina as Escrituras, a palavra de Deus, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo nos enche de alegria, ainda que nós estejamos passando por momentos difíceis, por tribulações. Deus nos garante, Ele nos promete que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, os que obedecem a Cristo vivem em santidade e em justiça, regidos, guiados pelo Espírito Santo. Observando no novo concerto, que Jeremias profetizou que num tempo futuro Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Jesus é quem instituiu o novo concerto, o Novo Testamento. E seu ministério celestial é incomparavelmente superior ao dos sacerdotes terrenos no Antigo Testamento. O novo concerto é um acordo da promessa. É a última vontade e testamento e uma declaração do próprio divino ao outorgar a graça e bênção àqueles que chegam ao Senhor mediante a fé. Estabelecido um novo concerto em Cristo, o antigo concerto se tornou obsoleto. Não obstante, no novo concerto não invalida na totalidade das escrituras do Antigo Testamento, mas apenas as do pacto mosaico. É isso que se tornou obsoleto, mas pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei e ao seu sistema de sacrifício. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte de sua revelação aponta para Cristo e, por ser inspirada a palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Então, o que se tornou obsoleto foi o antigo pacto, e o que se torna vigente é o pacto, o novo pacto de Cristo, que Ele executou ali na cruz do Calvário. Então, concluindo aqui, nesta lição que nós estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo, vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus.
Então são promessas concedidas à nossa obediência a Cristo. Então você está obedecendo ao Senhor para que você receba as suas promessas? Então que você possa fazer parte desse novo concerto, desse novo pacto, para assim receber as promessas de Deus na sua vida. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Te agradeço por ficar aqui conosco até o final dessa meditação, dessa examinação da Escola Bíblica Dominical, e que você possa, assim, ser bênção de Deus para outros, para que pessoas venham assim se voltar para Deus e ser abençoado como você é abençoado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo momento, examinando a Escritura na EBD. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Esse foi nosso devocional examinando a EBD. Te aguardo na próxima lição. Deus te abençoe, compartilha aí e fica aqui até o final assistindo esse vídeo. Deus te abençoe e forte abraço.